quais são os 20 melhores óleos vegetais para usar na pele e quais efeitos você pode ter com eles. Óleos vegetais estão entre os itens mais utilizados na história da humanidade para cuidados com a pele. Isso porque o ser humano percebeu, mesmo antes de ter acesso à ciência e toda a tecnologia, que passando óleos na pele tinha efeitos bons, tanto na parte de hidratação, como também ajudando em várias condições na pele. Por isso eu decidi fazer o meu ranking com o top 20 melhores óleos vegetais para usar na pele. Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico dermatologista, tenho feito conteúdos lá no Instagram e também aqui no YouTube, que eu já tenho vídeos sobre vários assuntos diferentes. Eu já falei sobre alguns óleos vegetais, inclusive alguns que vão estar na lista aqui. Aqui no canal você encontra tanto vídeos sobre cuidados com a pele, como também cuidados de cabelo, e alguns desses óleos também são usados para o cabelo, não significa que tem óleo para pele ou para o cabelo. Para membros aqui no canal nós temos vídeos exclusivos sobre rotinas de cuidado de pele e como resolver queixas específicas para pele, dá uma olhada lá. Mas esse vai ser um ranking mais pessoal, que vai unir tanto a minha experiência e conhecimento como médico dermatologista vendo as pessoas usarem no dia a dia, também toda a parte científica e o fato que tem alguns óleos que são mais fáceis de serem encontrados, mais fáceis de serem usados. Então é uma lista mais pessoal e eu gostaria de saber de você qual é a lista dos seus óleos preferidos. Eu não vou dizer que você precisa fazer 20, porque eu sei que é difícil encontrar 20, mas tente pensar nos seus 5 óleos preferidos ou até mesmo 10 óleos preferidos, tanto para a pele quanto para o cabelo, e deixa aí nos comentários antes de ver o vídeo, até para ter uma noção se a gente está pensando parecido e o que você já sabe sobre esses óleos. E aí depois ver se você mudou de ideia em relação a algum deles. Eu acho muito interessante ver isso na prática com as pessoas que já usaram ao longo da vida vários óleos vegetais diferentes, seja na pele ou no cabelo, além de nós termos toda a questão científica e toda a questão histórica. Esse vai ser um vídeo mais completo para quem quiser saber um pouco mais sobre cada um deles, quais são os prós e também contras, porque nós temos alguns óleos que têm algumas questões mais delicadas que eu vou abordar aqui no vídeo, mas deixa aí o seu ranking e vamos pouco a pouco falar sobre cada um deles. Primeiro de tudo, vamos refletir um pouco sobre por que seria mais interessante usar um óleo vegetal na pele comparado com usar óleos ou gorduras que vêm de origem animal. E eu acho interessante falar isso logo no início, porque hoje tem muitas pessoas que estão falando muito sobre gorduras que vêm de animais, e o fato que as gorduras que vêm de animais seriam mais parecidas com a gordura que tem no nosso corpo, porque nós somos animais também. Só que tem vários motivos, eu já falei um pouco sobre isso num vídeo que eu fiz sobre o sebo bovino, pelo qual os óleos vegetais têm várias vantagens. Uma delas é que, obviamente, quando a gente pega gorduras que vêm de fontes animais, esses animais acabam morrendo e começa um processo de decomposição. Então tem todo um processo que nós temos que fazer ali para poder utilizar essa gordura que vem de fonte animal. E eu nem estou falando da parte de sofrimento para quem é vegetariano ou vegano, que eu entendo, eu acho que não é necessário nós termos esse sofrimento animal. E aí nós temos o outro lado. Na natureza nós temos acesso a vários óleos de origem vegetal que têm substâncias que podem ter um efeito bom na nossa pele. E é interessante lembrar que não são todas, porque existem várias plantas que têm mecanismo para afastar bichos que vão comer elas, e no meio disso acabam criando substâncias que causam mal na nossa pele. Então tem várias plantas e árvores que nós sabemos que se a gente encosta nelas, nós temos uma reação que irrita o nosso corpo. Se a gente tirar o óleo dessas substâncias, vai dar problema no nosso corpo. Mas nós temos plantas que, retirando o óleo, e tem processos diferentes, tanto que a gente poderia, e eu vou tentar aqui, de forma geral no vídeo, fazer uma divisão daqueles que são os óleos essenciais, dos óleos que nós chamamos de óleos vegetais ou óleos carreadores, porque muda um pouco esse processo de extração e também o resultado do que sai deles. Porque os óleos essenciais, que geralmente vêm de flores ou folhas ou a casca, nós fazemos uma extração da parte que a gente chama mais aromática. Geralmente eles têm um cheiro mais intenso e eles têm uma grande quantidade de substâncias que vão ter um efeito ativo na pele. O maior exemplo são os terpenos, muito embora tenham ésteres, fenóis, são várias funções químicas, substâncias químicas que reagem mais tanto com a nossa pele quanto o nosso cabelo. Por isso que os óleos essenciais têm que ser usados com um pouco mais de cuidado, principalmente puros, porque eles podem ser bem perigosos dependendo da concentração e onde você vai usar, e eu vou abordar isso também aqui no vídeo. Por outro lado, os
óleos vegetais mais carreadores são aqueles óleos mais clássicos que a gente associa como óleo, que são mais oleosos, como por exemplo o óleo de soja, é um óleo vegetal muito utilizado e eles geralmente são extraídos de sementes, polpas ou até mesmo castanhas e tem mais gorduras ali. Então são óleos que vão ter um efeito mais hidratante na pele e eu vou ter que explicar um pouco mais sobre por que eles são mais hidratantes na pele, porque afinal de contas, se você pensa em hidratação, automaticamente você geralmente pensa em água entrando na pele, e aí como é que você vai ter uma entrada de água junto com o óleo? Não parece fazer sentido, mas faz sentido sim. E nesses óleos nós temos várias substâncias que gostam de se misturar com gordura, como a vitamina A vitamina E, fitoesteróis e várias outras substâncias que têm um efeito positivo para a pele, tanto que a maior parte vão ser esses. Eu coloquei alguns óleos essenciais aqui e vou explicar cada um deles e também os perigos. Então a primeira divisão que nós temos são esses óleos que são essenciais, que têm compostos químicos que fazem uma reação química mais ativa e por isso tem maior chance de causar irritação e eles não são muito hidratantes por natureza. E por outro lado nós temos os óleos vegetais carreadores clássicos, que eles são mais hidratantes e a chance de causar uma reação que geralmente é uma reação mais alérgica ou irritativa, que é um tipo específico de reação que é parecido com a reação alérgica, é bem menor comparado com os essenciais, mas, por exemplo, é maior do que os óleos que nós chamamos de inertes, que são os óleos que não causam reação alérgica, que o maior exemplo é o óleo mineral, que tem uma popularidade horrível na internet, geralmente por gente que tenta vender óleo essencial, que tenta criar terrorismo com o óleo mineral, mas o óleo mineral é inerte e não causa reação alérgica. Os óleos vegetais é mais baixa a chance em geral, mas existe uma chance de causar reação alérgica com alguns deles, e essa reação alérgica nem sempre é aquela coisa de ficar vermelho e dar coceira. Tem reações alérgicas que dão espinhas, por exemplo. Então tem casos dessa lista que você pega algum desses óleos, passa na pele e tem uma espinha depois, você pode achar que simplesmente trancou os poros, e tem alguns que são mais comedogênicos, que são óleos que trancam poros, mas às vezes eles têm alguma substância ali que gera uma reação alérgica de um tipo, que eu poderia dizer que é uma reação mais irritativa, que acaba fazendo uma espinha, gera o que a gente chama de pústula, que é o jeito chique de dizer espinha, que é uma bolinha que tem um pouco de pus, e aquele pus ali veio de uma reação mais alérgica. Na verdade, nem sempre é bem alérgica, né? Como eu falei, tem essa divisão com irritativa, então pode acontecer com alguns óleos vegetais. Bom, sabendo de tudo isso, vamos começar com a lista. Em 20º lugar, eu colocaria o óleo de maracujá. E sim, geralmente a gente está acostumado a ver o maracujá em chá de maracujá. Nós temos a passiflora que tem no maracujá, que é famosa por ter um efeito calmante. Claro que é um efeito calmante mais leve, mas quem nunca, quando era pequeno, estava um pouco mais nervoso e a avó deu um chazinho de maracujá para se acalmar. Ela tem uma popularidade muito grande por causa disso, mas poucas pessoas sabem que nós podemos usar o óleo de maracujá na pele. Acredito que hoje tem até algumas marcas aqui no Brasil que usam o óleo de maracujá em alguns produtos, e esse vai ser um tipo de óleo que é um óleo mais vegetal que faz uma maior hidratação na pele. Hoje em dia tem bastante maracujá aqui na região sul do Brasil, inclusive no estado que eu moro, também tem na região da Argentina e do Paraguai, muito embora se diz que a origem do maracujá é lá na floresta amazônica, onde ele era cultivado por tribos indígenas. O nome maracujá tem uma conotação religiosa, porque ele acabou ganhando popularidade no momento que teve a colonização dos espanhóis e portugueses aqui no Brasil e na região da América de forma geral. Dizem que eles viam a flor da passiflora como um símbolo da crucificação de Cristo. E no século XVI, eles levaram aqui da América Latina para outras regiões do mundo, então hoje a gente encontra maracujá em outros lugares do mundo, e o maracujá como fruta acabou ganhando uma popularidade muito grande, é usado em muitos drinks ao redor do mundo, e dele nós conseguimos extrair esse óleo, que é considerado um óleo de uso seguro na pele, muito embora ele não tenha tanta popularidade, por isso que eu coloquei ele mais para trás. Talvez a grande vantagem dele é que ele é considerado um óleo que tem baixa chance de obstruir os nossos poros, uma baixa chance de ser comedogênico. E o que significa isso? Existem alguns óleos que conseguem entrar mais nos nossos poros e eles têm uma gordura que é um pouco mais parecida com o que a gente tem ali, e com isso, de certa forma, eles trancam, eles obstruem aqueles poros e podem acabar causando espinhas em pessoas que têm uma tendência de ter espinhas. Nesse caso, ele é considerado um óleo que tem baixa chance de causar isso, até pode causar, mas não é tão comum, e ele também tem uma menor
menor chance de causar irritação em peles mais sensíveis. Então ele seria uma boa opção para usar principalmente como um hidratante mais corporal, já que no rosto existe uma chance de ter um efeito mais comedogênico em peles que estão mais sensibilizadas e também estão sofrendo com coceira. Claro que tem que lembrar que quando a gente vai pegar algum produto comercial que tem óleo de maracujá, muitas vezes eles colocam mais substâncias ali até para reforçar um pouco mais do cheiro dele e eventualmente pode causar um pouco mais de reação alérgica por esses produtos a mais, mas teoricamente ele puro seria um óleo que tem menos chance de causar irritação. Em 19º lugar, nós temos o óleo de copaíba. E o óleo de copaíba é considerado um óleo essencial, então aqui a gente já se afasta um pouco da ideia de hidratação e já pensa em um óleo que vai ter substâncias com efeito um pouco mais ativo na pele. E esses aqui eu vou colocar um pouco mais para trás nessa lista, principalmente pelos riscos que nós temos com eles. Porque de forma geral, esses óleos não são uma boa ideia serem usados puros, porque quanto mais puro ele está, maior a quantidade desses compostos e maior a chance de causar uma irritação. Nós temos que lembrar que eles estão presentes nessas árvores não para servir o ser humano ou para ter um efeito perfeito no ser humano. Eles estão ali muitas vezes para proteger a árvore ou algum mecanismo saudável dela lá na floresta, e nós que tiramos eles dali. Além disso, como o óleo de copaíba não é tão popular quanto os outros, eu decidi deixar ele um pouco mais para trás aqui nessa lista. Nesse caso, o óleo de copaíba é considerado um óleo resina, porque ele vem da resina que nós encontramos dentro do tronco da árvore. Nesse caso aqui, o óleo de copaíba é considerado um óleo resina, porque ele é encontrado dentro da resina do tronco da árvore. E imagina a resina como uma coisa grossa, espessa e oleosa que tem ali dentro, e dentro dele nós temos várias substâncias que vão ter esse efeito ativo na pele. E no caso seriam das árvores copaíferas, e essas árvores estariam presentes tanto na região da África como no norte da América do Sul, como no norte da região amazônica, aqui no Brasil, nas Guianas e também na Venezuela. E esse é um óleo que já tem popularidade há muitos séculos, inclusive acredita-se que ele era muito usado nessa região pelas tribos indígenas que viviam tanto no norte da América do Sul e também na América Central, e existem registros que ele foi citado lá no século XVI em cartas para o Papa Leão X. E a palavra copaíba viria do tupi-guarani, que significa uma árvore de reservatório, isso porque ela serve de reservatório para essa resina que fica lá dentro. E as principais propriedades que as substâncias que tem na copaíba fariam seriam ter um efeito mais antioxidante e também anti-inflamatório, e por isso se conta que os indígenas usavam para vários problemas diferentes, como problemas respiratórios e também para questões na pele, porque no meio disso essas substâncias conseguem combater o crescimento de fungos e bactérias que ficam na pele. Lembrando que são substâncias mais irritativas que causam uma agressão a esses fungos, bactérias e até mesmo na nossa pele. E tem que lembrar que naquela época nós não tínhamos uma pomada com antibiótico que nem hoje em dia, então era muito mais fácil você colocar aquela resina, mesmo podendo causar uma queimadura ou uma irritação, porque pelo menos matava as bactérias e a pessoa não iria morrer com uma infecção. Hoje nós temos antibióticos muito bons que você consegue consultar e usar, por isso que se você tem hoje um corte com uma infecção, é muito mais fácil usar uma substância que nós sabemos que é segura, não vai causar irritação e vai resolver o problema. Eu só estou citando aqui como uma questão mais histórica. E ele foi registrado pelos europeus como uma substância medicinal em 1625 e depois no século XIX também foi registrado lá pelos americanos. E aí hoje o que se faz, assim como várias outras substâncias que eu vou falar aqui, é que você pega esse óleo de copaíba, tira dele aquilo que vai causar irritação e pega só as substâncias que vão ter o efeito que a gente quer. Então é muito interessante que vários cosméticos e pomadas e produtos que nós temos por aí hoje têm substâncias que são diretamente desses óleos ou são parecidas, mas a gente conseguiu isolar daquilo que causa uma irritação. Aí você não vai ter aquele risco de passar e ter uma queimadura na pele, por exemplo. E por isso que dessa lista dos óleos essenciais ele ficou em último lugar, que por mais que a gente consiga encontrar ele com uma certa facilidade, não é indicado usar ele puro na pele. Além disso, dependendo de como foi essa extração e há quanto tempo foi essa extração, pode ter uma quantidade diferente dessas substâncias, terpenos e outros que tem ali, e isso poderia gerar uma reação alérgica ou irritativa e até gerar uma mancha na pele da pessoa se ela tiver uma predisposição para isso. Não é indicado passar puro, então geralmente você vai usar ele dentro de outro produto para fazer uma diluição, só que sempre
que a gente faz uma diluição, isso fica um pouco mais perigoso. Eu já atendi pacientes que sofriam com manchas ou irritações na pele que usaram e tiveram complicações, então tem que ter cautela. Muito embora tem sim pessoas que conseguem usar ele, eu só diria que tem que ter muito cuidado com essa questão de alergia. E um grupo específico que a gente realmente não usa é grávidas e também crianças, porque tudo que é reação alérgica ou irritativa aumenta muito em grávidas e crianças. Então, a maior parte das complicações que nós temos mais graves com óleos essenciais envolvem crianças. E essa é uma dica muito importante aqui no vídeo. Se você tem óleos essenciais em casa, cuide para a criança não pegar, porque já aconteceu de criança pegar frasquinho, tomar ou passar uma grande quantidade e ter reações bem sérias. Isso é um produto que tem que ser guardado com cuidado, porque se você usa diluído na quantidade certa numa pessoa que não tem sensibilidade, ok, pode ter um efeito bom, mas ao mesmo tempo, se você pega puro numa pele de uma criança que é bem sensível, pode ter um problema bem grave. Tem que sempre lembrar disso, que daí a gente vai evitar esse tipo de tragédia que já aconteceu algumas vezes. É só procurar na internet óleo essencial com bebê ou criança que a gente encontra alguma notícia bem assustadora. Talvez hoje o uso mais comum que eu já vi desse óleo é justamente em questões que envolvem mais inflamação e irritação, como pessoas que têm acne. Só que a minha grande crítica em relação a ele é que, como ele é muito reativo e a pessoa que tá com uma doença acne, tá com as espinhas ali, tem a barreira da pele comprometida, ou seja, a resistência da pele tá mais frágil, a chance de sofrer uma irritação é muito maior, e se você tem uma irritação em cima de uma espinha, pode ficar uma cicatriz. Então tem que ter muito cuidado aqui. Eu sempre digo que se você sofre com espinhas, a acne, ou até mesmo pode ser rosácea, que é uma outra doença que as pessoas confundem com acne, procure um médico dermatologista, porque se você usar um tratamento muito agressivo, pode aumentar a chance de ficar uma cicatriz ali, porque imagina que você já tem uma reação inflamatória, tem uma espinha ali que tem pus, tem toda aquela vermelhidão, e no momento que você bota uma substância que faz uma reação irritativa em cima, essa inflamação pode aumentar muito e quando cicatrizar fica um buraco ali no lugar, assim como pode ficar uma mancha no lugar. Então tenha muito cuidado. Depois, em 18º lugar, e esse é um óleo que ficou mais para trás porque ele não é tão popular assim, é o óleo de andiroba. E esse é um óleo que tem como fazer ele essencial, dependendo do que você for extrair, e também existe a versão dele prensada, que é um pouco mais hidratante. O mais popular até é a versão dele mais hidratante, alguns produtos por aí usam, muito embora agora com toda essa popularidade dos óleos essenciais tem para tudo que é lado. E o óleo dele é interessante, só tem uma característica específica, que ele tem um cheiro muito intenso, inclusive ele é considerado um óleo que afasta um pouco insetos. Não são todos, então ele não é um repelente perfeito, mas ao mesmo tempo esse cheiro mais intenso é o que afasta algumas pessoas de usarem ele, e até se diz que o nome andiroba é pelo fato que ele tem um gosto muito amargo e é considerado muito desagradável quando você vai consumir ele, por isso que ele ficou mais atrás aqui na lista. E como eu falei, tem como você extrair da parte da casca o óleo essencial, que tem alguns alcaloides que são mais reativos para a pele, e ao mesmo tempo do restante você pode fazer esse prensado e fazer um óleo mais hidratante, que é esse óleo que vai ter esse cheiro mais intenso e ao mesmo tempo ele faz uma hidratação que é um pouco mais pesada que, por exemplo, o maracujá que eu falei antes. Então eu deixei ele aqui na frente porque ele é mais fácil de ser encontrado que o maracujá e ao mesmo tempo ele tem algumas substâncias extras em relação ao maracujá, só que tem que ter um pouco de cuidado. Teoricamente ele não causa tanta reação alérgica quanto o de copaíba, ele é um pouco mais leve que o de copaíba, mas é usado também para tratar infecções e irritações de pele lá, porque essas substâncias que tem nele, tanto no prensado como essencial, também teriam um efeito combatendo a proliferação de fungos e bactérias. E o motivo é muito simples, porque muitas vezes essas árvores têm essas substâncias para não ter proliferação de fungos e bactérias ali que poderiam causar uma destruição da árvore. Então nós temos essas substâncias ali para isso, não para ser usado na pele de uma pessoa. E é interessante que esse óleo aqui, dependendo da composição, se baixar um pouco a temperatura dele, ele vai ficar sólido, parecido com a vaselina sólida, com aquela consistência. Se você já usou a vaselina sólida, sabe mais ou menos como é que é. O que seria um atrativo para usar em alguns lugares na pele. Então até
até hoje diz que algumas pessoas usam especificamente por esse efeito mais repelente. O nome andiroba vem do tupi-guarani, que significa gosto amargo, e esse também é um óleo que tem origem lá na floresta amazônica. E também pode ser encontrado tanto na América Central e no Caribe. Para produtos de pele não é tão popular assim, muito embora estão usando hoje em dia alguma substância dele isolando aquele restante que tem o cheiro um pouco mais intenso, assim como esses alcaloides que nós temos na parte essencial também é isolado e usado em outros produtos. Então muitas coisas que eu vou falar aqui, talvez já tenha algum produto que você usou que tinha algum desses extratos, tirando a parte que eventualmente vai incomodar, seja o cheiro ruim ou eventualmente até a questão da irritação, porque ele pode causar um pouco de irritação. Em 17º nós temos o óleo de babaçu, e esse é um óleo que eu até deixei ele na frente do anterior, porque ele andou ganhando um pouco mais de popularidade, e é outro óleo que vem da região amazônica, de uma palmeira nativa, que é muito encontrado nos estados do Maranhão e Piauí. E aqui a gente já teria um encontro próximo do óleo de palma, que foi muito usado na região da África, e a gente usa ele para muitas coisas diferentes, muito embora teoricamente esse aqui é extraído das sementes da palmeira do coco babaçu, então ele é um pouco mais específico e é um óleo mais hidratante mesmo. E é interessante que nessa parte de hidratação ele é rico em vários ácidos diferentes, que são essa parte dos ácidos graxos, que são as gorduras que tem nele, que nós temos o ácido láurico, mirístico, palmítico, esteárico, oleico e linoleico. Então ele é um óleo bem completo e além disso ele tem a presença da vitamina E, que praticamente vai estar em todos os óleos aqui. Então esse aqui é um óleo muito bom como hidratante para a pele. E essa combinação de óleos faz com que ele seja muito bom para hidratação corporal, porque ele penetra um pouco mais, e além disso ele tem sido muito utilizado em produtos para o cabelo, porque esses óleos que conseguem ter um pouco mais de penetração conseguem aderir um pouco mais na fibra de cabelo, e é por isso que ele tem vários produtos de cabelo por aí, inclusive algumas das substâncias dele poderiam ajudar a proteger o cabelo da radiação do sol, porque muitas vezes nós usamos protetores térmicos que tem um efeito que também protege da radiação do sol, que tem alguns silicones, mas tem alguns óleos que também conseguem fazer isso. Esse é outro óleo que, se você baixar um pouco mais a temperatura, ele começa a ficar um pouco mais sólido, parecido com óleo de coco e até mesmo com a vaselina sólida. E é interessante que esses óleos que vão ficando mais sólidos conforme a gente baixa a temperatura, geralmente fazem uma hidratação corporal muito boa, mas para o rosto, às vezes eles pesam um pouco e até são um pouco mais comedogênicos. Então o óleo de babaçu puro poderia causar um pouco mais de espinhas e oleosidade no rosto, mas para quem sofre com pés, cotovelos e braço mais ressecado, ele pode ser muito bom. E em 16º nós temos o óleo de prímula. E o óleo de prímula até andou ganhando um pouco mais de popularidade aqui no Brasil e também lá fora, por isso que eu deixei ele um pouco mais acima aqui do que o babaçu em si. E ele é um óleo que é rico num tipo específico de ácido graxo, que é um ácido gorduroso, que é o ácido gama-linoleico. E esse ácido aqui tem um efeito mais anti-inflamatório e calmante para a pele. Então esse é um óleo que também é mais hidratante, não é daquela família dos óleos mais reativos, e ele teria esse efeito tanto de hidratar como ajudar a acalmar a pele em caso de dermatites ou outras irritações. É uma planta que é nativa lá da América do Norte, então essa aqui vai ser a primeira que não é só aqui do Brasil e da região amazônica, é lá da América do Norte, e lá pelo século 18, 19 acabou chegando na Europa também, depois que foram aprendendo os usos dela, e diz que ela era muito usada pelos indígenas americanos. Hoje em dia, assim como a maior parte das substâncias aqui, tentam tirar essa substância e essa gordura específica que tem um efeito mais calmante e colocar principalmente nesses hidratantes que nós temos por aí, que são focados em quem sofre com dermatites e coceira na pele. Então vai ser mais difícil você achar ele puro, até porque não tem tanto ganho você usar ele puro se você pode pegar um produto que vai ter esse composto e até outros óleos, porque na verdade ele não tem uma composição tão rica. O grande diferencial dele é esse ácido graxo específico que tem esse efeito mais anti-inflamatório e antioxidante. Por isso que ele está tão aqui atrás, porque de forma geral esses óleos que são usados por praticamente qualquer tipo de pele e são mais calmantes, eu geralmente gosto mais deles. Mas ele não é tão popular, é lá da América do Norte, então ele ficou aqui para trás nessa lista. Em 15º lugar nós temos o óleo de calêndula, e esse aqui é o outro que nós
temos tanto o óleo, a parte mais hidratante dele, como também tem um óleo essencial de calêndula. E essa aqui é uma planta que é muito interessante porque ela tem vários nomes, como bem me quer, mal me quer, maravilha, margarida dourada ou verrucária. Vai depender mais ou menos da região como é que vai ser chamada. E fazendo uma comparação com outros óleos, esse óleo de calêndula seria mais próximo do óleo de girassol, que talvez esteja aqui nessa lista, provavelmente vai estar aqui na lista, né? O óleo de girassol é muito bom, que também tem um efeito hidratante na pele e é bom para peles que estão um pouco mais irritadas e inflamadas, porque tem essa questão antioxidante e anti-inflamatório. E o óleo de calêndula é originário mais do sul da Europa e também na parte do Mediterrâneo. Inclusive, essas folhas de calêndula vêm lá da época da Roma antiga, por isso que o nome em inglês Marigold foi dado como uma homenagem para Maria, mãe de Jesus. Então esse aqui é um óleo que já vai mais lá para a região da Europa, diferenciando do outro dos Estados Unidos e a maioria que é aqui na América do Sul. E como ele tem essa ação mais anti-inflamatória e antioxidante, ele era usado tanto pelos gladiadores lá no Coliseu, como diz que também foi usado durante a Primeira Guerra Mundial em cortes que os soldados sofriam, porque ele ajudava a reduzir a chance de ter uma infecção e inflamação. E depois eu vou até falar sobre outro óleo que também era usado naquela época pelos romanos. Isso vai ser um pouco mais na frente aqui na lista. E em 14º, e aqui eu já acho que vai começar a ser um pouco mais polêmico, porque eu imagino que muitas pessoas vão discordar, porque esse aqui eu sei que é muito popular, é o óleo de melaleuca, que em inglês é chamado de tea tree oil. E esse aqui é um óleo essencial e dos óleos essenciais é um dos que mais apresenta compostos que têm um efeito ativo na pele diferente, sendo citado mais de 100 compostos. E o principal é o terpeno 4-ol, que é um terpeno específico que tem um efeito mais antioxidante e anti-inflamatório e que também combate o crescimento de bactérias e fungos. Eu deixei esse aqui mais para trás justamente pela mesma razão daquele que eu falei antes, que é o copaíba. Porque por mais que nós tenhamos várias substâncias no óleo de melaleuca que são positivas para a pele, principalmente ajudando a combater fungos e bactérias, ele é muito irritativo. Inclusive o óleo de melaleuca é um dos que já deu complicação com intoxicação de crianças, porque como óleo essencial ele não é para ser usado puro e já teve casos de crianças que pegaram e acabaram tendo problemas. Então tem que ter muito cuidado se você tem óleo essencial de melaleuca em casa e criança pequena também. E esse aqui a gente já viaja para outra região do mundo, porque originalmente a melaleuca é lá da Austrália, lá da Oceania, que é um continente muito distante, e ele acabou ganhando esse nome em inglês que é tea tree oil, porque faziam chás com ele. Então era um chá que vinha de uma árvore e eles usavam isso porque acreditavam que ele tinha vários efeitos positivos para o corpo. Mas para a pele especificamente, a principal ação dele é mais combatendo fungos e bactérias, muito embora ele também pode ter um efeito mais anti-inflamatório se for usado da maneira correta. Então ele já foi muito usado para infecções com fungos, até mesmo acne, e eu já falei do risco que a gente tem de ter uma reação mais alérgica e irritativa numa acne e fazer uma cicatriz, e também para psorias e outras condições da pele que a pele está mais irritada, nesse caso junto com algum hidratante mais potente. Também já foi usado junto com shampoos para tentar ajudar no tratamento de dermatite seborreica, que é a famosa caspa. Aqui no canal eu tenho um vídeo que eu falei um pouco mais sobre os principais shampoos anti-caspa, que são o Head & Shoulders e o Clear, e também expliquei por que nós temos caspa e o papel desses fungos ali no surgimento. Então, como ele controla um pouco esses fungos e também a parte mais inflamatória, ele poderia ajudar em algumas pessoas. Mas eu também já vi casos, principalmente de jovens, que tiveram uma irritação muito forte porque tiveram a não tão boa ideia de passar uma quantidade muito grande dele puro. Então, todos esses óleos essenciais, eu repito, tenha muito cuidado. Eles não são feitos para serem usados puros. Se você passar puro, tem uma maior chance de causar irritação. E como na caspa, que é a dermatite seborreica, tem um pouco de irritação na pele, essa irritação pode crescer muito. Então, lembre disso para não ter problemas. Se conta que desde 1904 já tiveram químicos como George Corner que fizeram produtos de skincare com o óleo de melaleuca, e a partir de 1922, o Arthur Penfold, que era um químico australiano, conseguiu estudar e entender um pouco mais esses efeitos que ele tem na pele. Então, é o tipo de óleo que, se você souber usar e não tiver uma reação alérgica, diluindo num óleo hidratante
poderia ajudar em condições de peles que têm mais inflamação e até mesmo poderia eventualmente ajudar para evitar riscos de infecção. Mas o maior perigo que nós temos com ele, e que eu já aviso aqui, é cuidar com regiões de mucosas, como região de lábio, região vaginal, região perianal, porque esses locais sofrem muito mais reação irritativa. Então, de jeito nenhum, passe esses óleos, principalmente puros, nessas regiões, porque pode causar um problema bem grave. Eu acho que, de forma geral, no dia a dia, o principal uso que eu já vi com o óleo de melaleuca foi em pessoas tentando tratar infecções na unha, principalmente fungos na unha. E eu já vi casos realmente que acabaram tendo melhora em pessoas que lixavam bem a unha, botavam uma gotinha única ali, cuidavam para não pegar no resto da pele. Mas assim, hoje nós temos vários tratamentos bons para isso, muito embora tratar fungo em unha do pé dá um trabalhão gigantesco. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo mais a fundo sobre fungo de unha de pé e não é fácil de tratar, mas é uma das opções que eu já vi algumas pessoas usarem, principalmente pessoas que não podem usar medicações de tomar e não têm nenhuma sensibilidade e também cuidam para não encostar na pele, pode realmente ter uma melhora. Só que cuidado, como eu digo, tem muita gente por aí que só quer vender óleos essenciais que devem prometer que a melaleuca vai fazer tudo, mas não é bem assim. Existem até estudos com ela diluída em produtos hidratantes que são bons para a pele, tendo um pouco de melhoras em espinhas. O grande problema é ter certeza se a pessoa não tem uma reação alérgica. Então aqui a melhor coisa a se fazer é testar antes, numa região pequena do corpo, diluindo num óleo hidratante. Se você não tem nenhuma irritação, nenhuma sensibilidade, num segundo momento até poderia testar numa região que tem espinhas. Mas é como eu sempre falo, pele que tá com espinha, às vezes é uma caixinha de surpresas. Você vai lá, acha que não vai ter nenhuma reação e pode ter uma reação muito intensa, até mesmo com medicamentos. Sempre consulte com o médico dermatologista para ver qual é a melhor opção, porque se depois ficar com uma mancha ou uma cicatriz, pode dar um trabalhão para tratar. Um dos motivos pelos quais eu faço esses vídeos é justamente para avisar as pessoas, para informar as pessoas, para que elas não tenham complicações sem serem avisadas. Porque tem gente por aí que só promete milagre. Vai ter uma pessoa que vai botar uma capa de um vídeo dizendo: botei óleo de melaleuca junto com meu hidratante, resolveu tudo e não tem risco nenhum. Tem sim riscos. Por quê? Porque nós estamos falando de uma substância que ela não foi feita especificamente para a pele. Simplesmente extraíram lá da árvore. Naquele momento que extraíram, pode ter quantidades diferentes. Além disso, esses óleos essenciais, se eles ficam na luz e no ar, eles podem ir lentamente estragando. Então só tenha cautela, não é uma questão de extremos. Aqui no canal nada é sobre extremos, porque senão as pessoas ficam achando: só tá falando mal dos óleos porque quer que a gente use remédios. Na verdade, a maior parte dos remédios vem dos óleos, tá? Não é nenhuma divisão tão simples assim. O principal é não aparecer toda semana que nem aparece pra mim uma pessoa que tá com a cabeça baixa dizendo: eu acabei usando, agora tô com essa mancha aqui, o que que eu vou fazer? Saiba que isso pode acontecer. E se você usar e notar que tem uma irritação, procure mais rápido possível o médico dermatologista. Quanto mais cedo a gente começa a tratar, menor a chance de ficar problema depois. Em 13º lugar, e esse aqui também talvez gere um pouco de revolta, mas eu vou explicar, nós temos o óleo de argan. E o óleo de argan, eu vou deixar ele antes do top 10, porque ele é um óleo que tem mais efeito no cabelo do que na pele. Mas também na pele ele tem vários usos sim. É que a questão é que os que ficam na frente realmente são um pouco melhores do que ele. E o óleo de argan é um óleo mais pro lado de hidratante, então nós não estamos falando de um óleo essencial. E é interessante que o óleo de argan é até conhecido como ouro líquido, porque ele é um óleo bem hidratante e ele é rico em vitamina E e outras substâncias antioxidantes que dão essa coloração bem dourada e brilhosa para ele. Ele é um óleo que é extraído de uma árvore que é nativa do sudoeste do Marrocos. Então, a primeira vez que a gente chega nessa região aqui nesse vídeo, bem distante daqui. E acredita-se que a árvore do argan é uma das mais antigas da história do planeta Terra, tendo mais de 80 milhões de anos de existência. Não aquela única árvore, tá? Mas o surgimento da primeira seria 80 milhões de anos atrás. E como ele cresceu naquela região, ele acaba sendo muito resistente a calor e mudanças extremas de temperatura, o que é uma coisa muito interessante, que é diferente de alguns outros óleos que nós temos aqui na lista, que estragam facilmente com calor e o ar, que nem eu já falei antes dos óleos essenciais. Eles geralmente estragam se a gente não deixar ele muito bem guardado e afastado do sol e outras coisas assim. A primeira pessoa que historicamente estudou esse óleo foi no século XIII, eu não vou saber falar o nome, que era um médico farmacêutico cientista muçulmano, que é Ibn al-Baitar. E ele pegou esse óleo e percebeu todas as compostos que nós tínhamos com efeito positivo, tanto para a pele quanto para cabelo. Só que foi mais tarde que a gente conseguiu isolar e saber cada um, né? Porque na época, lá no século XIII, a gente não tinha a tecnologia que a gente foi ter lá depois do século XVIII e XIX. E aí, esse aqui é um hidratante para pele.
pele e também para o cabelo muito bom. Ele não é muito comedogênico, então ele seria um hidratante que também vai lembrar um pouco mais o óleo de girassol, que é um óleo que a gente usa muito. Eu deixei ele mais atrás aqui na lista, que para produtos da pele ele não é tão popular assim, porque nós temos outras opções mais baratas e mais fáceis de ter acesso. Afinal de contas, esse é um óleo que vem lá do Marrocos e a maior popularidade dele acaba sendo para cabelos. Mas ele sim é um bom óleo para usar como hidratação na pele, e a chance de ter uma reação alérgica com ele também é bem mais baixa, sendo um óleo que funciona bem para quem está com a pele um pouco mais sensível. Em 12º lugar, nós temos o óleo da castanha do Pará, que também é conhecido lá fora como óleo da castanha do Brasil. Então, um óleo bem típico brasileiro, que é um óleo mais hidratante, também não é um óleo essencial. E esse aqui é um óleo interessante que, além das substâncias que fazem uma hidratação e antioxidante, ele é rico em selênio. E o selênio consegue ter um efeito na glândula sebácea, na glândula de gordura da pele, e poderia reduzir um pouco a produção de oleosidade. Não é potente como o zinco, que é muito utilizado, mas teoricamente ele pode ajudar sim. E a castanheira do Brasil é bem típica da floresta amazônica. E esse aqui é interessante porque se conta historicamente que a descoberta dele, né, descoberta mais pela parte mais europeia e também a parte mais cultural que a gente tem hoje, aconteceu lá entre o século 18 e 19, inclusive envolvendo alguns alemães como Alexander von Humboldt, que na época era Prússia, no caso nem era Alemanha ainda. Mas é interessante que uma planta aqui do Brasil acabou sendo associado com um alemão. Ele era um explorador que ia estudando plantas que tinham na região. E acredita-se que essa árvore da castanha do Pará teve um papel importante para a humanidade durante muito tempo ali naquela região da Amazônia. Isso vai até muito além dessa questão da pele. E como eu disse, nós temos aqui um óleo que, além de ter essa parte de hidratação, e depois eu vou explicar um pouco mais sobre como óleos contribuem com essa questão da hidratação, ele também tem esses ingredientes mais antioxidantes e anti-inflamatório, e tem também o selênio, que contribui para a redução da oleosidade. Então ele pode ajudar tanto para casos de oleosidade na pele, como também no couro cabeludo, na parte de caspa e dermatite seborreica, assim como a gente faz com o zinco. Ele ficou um pouco mais atrás aqui na lista porque ele não é tão utilizado assim na prática, tem um custo um pouco mais alto que os outros, muito embora é um ótimo óleo. Em 11º lugar, e aqui a gente já começa a entrar nos óleos que são muito bons, mas tem algumas contraindicações, nós temos o azeite de oliva extra virgem. Sim, existe como passar o azeite de oliva na pele também. E o azeite de oliva é lá da região do Mediterrâneo. Inclusive, na última viagem que eu fiz para a Itália, eu até visitei uma plantação de olivas, de azeitonas que tinha lá, e experimentei alguns azeites de oliva lá que são muito, muito bons. Então, é uma planta muito antiga e é um azeite que já é usado pela humanidade há muito tempo, que vem das azeitonas. E foi muito importante tanto no Império Romano como também na época da Grécia Antiga. E se conta que na mitologia grega, a oliveira foi um presente de Atena à cidade de Atenas, e ela representava paz, sabedoria e continuidade. E depois, durante o Império Bizantino, essa produção de azeite de oliva se espalhou para outras regiões do mundo. Hoje em dia nós temos, aqui na região onde eu moro, no Rio Grande do Sul, nós temos produção de azeite de oliva, assim como várias regiões aqui no Brasil, nós temos tanto plantação das azeitonas e também a produção de azeite de oliva. O motivo pelo qual ele fica um pouco mais para trás nessa lista é que ele é um pouco mais comedogênico, ou seja, ele é um óleo que você pode ter um aumento de oleosidade, principalmente no rosto, muito embora esse fator de ser um pouco mais comedogênico facilita, por exemplo, para que esse óleo possa ser usado para remover maquiagem, porque no momento que ele consegue penetrar ali, ele consegue tirar resíduos que estão mais grudados na pele. Também deixei ele um pouco mais para trás porque ele é um pouco mais caro e, novamente, isso é uma coisa importante. Se a gente vai considerar os melhores, além de ser muito bom, tem que ser mais barato, senão a gente vai ter só produtos muito caros por aí. E se nós temos outro óleo que faz algo parecido e é bem mais barato, é óbvio que ele vai ganhar prioridade. Mas o azeite de oliva é um óleo que hidrata bem a pele, é rico em antioxidantes, mas tem esse maior risco de fazer uma oclusão e causar espinhas na pele. Em 10º lugar, e esse aqui vai ficar um pouco mais atrás e também pode causar um pouco de desconforto em algumas pessoas, eu coloquei ele um pouco mais para trás, principalmente pela popularidade dele em si, não que ele seja pior que os outros, é o óleo de jojoba. E o óleo de jojoba recentemente ganhou bastante popularidade na internet. Teoricamente, ele é mais uma cera líquida e ele tem uma composição muito grande de ésteres de cera, que é um tipo específico de oleosidade que consegue hidratar a pele e, ao mesmo tempo, ele é um pouco mais
parecido com a gordura que nós temos na pele. Além disso, ele é rico em zinco e cobre e por isso ele consegue fazer uma hidratação na nossa pele que é mais parecida com a nossa pele e também ter um efeito mais calmante na pele. Então, tudo bem, eu entendo. Esse aqui, se a gente fosse considerar isoladamente os benefícios, talvez ele ficaria entre os top 3 primeiros, porque realmente ele tem vários benefícios e ele também tem vários usos possíveis na pele. A questão é que o acesso a ele e o custo dele é um pouco mais alto e na prática a gente não tem ele em tantos produtos por aí, por isso que eu deixei ele um pouco mais para trás. Essa lista aqui é para pensar numa coisa mais real. Se você colocou ele no top 5 ali, lá na frente, eu não discordo, porque ele realmente é um óleo muito bom. E a jojoba é outro produto que vem lá da América do Norte, principalmente na região dos Estados Unidos e também no México. No caso aqui, nós temos um óleo que é muito bom para fazer hidratação tanto no corpo quanto no rosto. Teoricamente, ele não é tão comedogênico assim, então não causaria tanto aumento de oleosidade ou até espinhas nas pessoas e pode ser usado de diversas maneiras e pode ajudar tanto em partes de inflamação e irritação como reduzir a produção de oleosidade na pele pelo fato de ele ter o zinco e cobre. Então realmente é difícil achar muitos lados ruins nele, além do fato que ele custa um pouco mais caro e não é tão utilizado na indústria no dia a dia porque tentam economizar, mas não significa que os outros, por serem mais baratos, não são melhores. É que esse aqui realmente é muito bom. Você já usou o óleo de jojoba? Deixa aí nos comentários até para ter uma noção, porque atendendo pacientes no dia a dia eu não vejo tantas pessoas que conhecem, mas quem consome mais conteúdo aqui na internet no dia a dia talvez conheça ele muito melhor. Em nono lugar nós temos o óleo da semente de uva. E o óleo da semente de uva já ganha um pouco mais de espaço aqui, porque além de ser um óleo que faz uma hidratação muito boa na pele, ele também tem vários compostos que são mais antioxidantes e anti-inflamatório. Afinal de contas, aqui nós temos o famoso resveratrol, que ganhou uma popularidade gigantesca. Além disso, ele tem flavonoides, carotenoides, ácidos fenólicos, tem muitas substâncias que têm um efeito positivo na pele. A uva também é lá da região do Mediterrâneo, da Europa Central e de uma parte da Ásia, tanto que a gente usa muito uva para fazer o vinho, e o vinho tem uma popularidade gigantesca ao redor do mundo, não dá para negar. Tanto que muitas vezes falam que o vinho tem propriedades boas para a nossa saúde, mas na verdade esquecem, não é o vinho em si, vem da uva, que não precisava ter o álcool, né? Poderia ser um suco de uva. Longe de querer fazer polêmica com isso aqui, mas de qualquer maneira os benefícios que nós temos vêm diretamente da uva e ele é usado para muitas coisas diferentes. Hoje em dia existem vários cosméticos que tiram essas substâncias que tem aqui para colocar em produtos que são clareadores, produtos que são calmantes para a pele, mas você ainda tem como usar o óleo da semente de uva diretamente. Bom, mas se eu tô falando que ele é um óleo hidratante e além disso tem todas essas substâncias que vão ter um efeito mais antioxidante e anti-inflamatório, por que ele ficou em nono lugar? Por que ele não tá lá na frente junto com os primeiros lugares? E talvez o principal cuidado que nós temos aqui é, toda vez que nós temos um óleo que é rico em várias substâncias que têm um efeito ativo na pele, nós temos uma maior chance de causar alergia e irritação para quem é alérgico, e além disso, várias que tem aqui interagem com o sol, como por exemplo, a gente poderia pegar o maior exemplo das substâncias que interagem com o sol vem do limão, por isso que se você bota limão em cima da pele e pega sol em cima, acaba manchando. A uva não chega a ser tão intensa assim, mas aumenta a chance de ter uma irritação mais intensa na pele. Então esse é o tipo de óleo que seria melhor usado durante a noite. Além disso, algumas pessoas percebem um aumento de um pouco de oleosidade na região do rosto. Ele não é tão comedogênico como alguns outros aqui da lista, e a gente até fica um pouco em dúvida se essa parte de causar espinhas no rosto é porque ele tá trancando os poros e sendo comedogênico, ou é mais pelo fato de ter todas essas substâncias e a pessoa ter alguma reação com elas. Porque como eu falei, no momento que a gente extrai esse óleo e ele tem muitas e muitas substâncias ativas, elas vão reagindo e eventualmente criam outras substâncias que podem causar um pouco de irritação. Então dá um pouco de dúvida. Se você usa, eu sugiro usar mais à noite. Se você passar pela manhã e depois pegar sol, aumenta a chance de ter uma irritação. Não é uma irritação grave, direta, que nem a irritação do limão, mas tem que lembrar disso. Eu já vi casos
casos de pessoas que passaram quando estavam pegando sol e tiveram irritação na pele. Em oitavo lugar, nós temos o óleo de rícino. E o óleo de rícino tem uma popularidade gigante para usar no cabelo e também no couro cabeludo, muito embora ele também consegue ser usado na pele. E a grande característica do óleo de rícino é que ele tem uma grande quantidade de triglicerídeos, aqueles mesmos triglicerídeos que nós encontramos no sangue. E esses triglicerídeos, eles têm um efeito muito bom de hidratação na pele. Além disso, ele tem uma concentração muito grande de outras substâncias que têm um efeito bom na pele, tanto um efeito antioxidante como também anti-inflamatório. O óleo de rícino vem da mamona, que vem originalmente da Índia e algumas regiões da África. Eu acho que até agora não tinha falado nenhum produto que vinha originalmente da Índia. E nós temos também mamona aqui no Brasil. As aplicações medicinais do óleo de rícino vêm desde a época do Egito Antigo. Então a gente vê que ele já era historicamente usado e já foi usado também nos Estados Unidos para várias aplicações também na parte da indústria. É um óleo que é bem útil para várias coisas diferentes. É interessante que eu fui pesquisar e o nome rícino vem do latim ricinus, que é o carrapato, porque diz que a semente parece com um carrapato. Tem algumas coisas históricas que são muito peculiares. E nessa característica de ter mais triglicerídeos, além de ele ser muito hidratante, ele é considerado muito lubrificante, por isso que ele é muito usado também na indústria. E também por isso ele é tão usado em cabelo e também na região das sobrancelhas e outros lugares assim. Então você vai conseguir encontrar o óleo de rícino com facilidade em vários produtos de cabelo por aí. Na pele, ele é um bom hidratante, é um hidratante que não vai obstruir tanto a pele e também vai ter um efeito um pouco mais calmante. Por isso que eu deixei ele aqui um pouco mais atrás, principalmente por essa questão dos triglicerídeos que hoje em dia tem na maior parte dos produtos de pele que são para pele mais sensível. Então se você for pegar hidratantes como Bepantol, Cicaplast e vários outros por aí, eles usam triglicerídeos porque fazem uma hidratação e ajudam na barreira da pele. Por isso que eu vou deixar aqui em oitavo lugar. E em sétimo lugar, e aqui pouco a pouco a lista vai ficando um pouco mais difícil, nós temos o óleo de abacate. E o óleo de abacate é o outro óleo que tem uma composição muito boa, e no caso o óleo de abacate já tem óleos que são mais parecidos até com o azeite de oliva e faz uma hidratação muito boa na pele. E o abacate é bem característico da América do Sul e também da América Central, principalmente na região do México e Guatemala, tanto que a gente vê muitas receitas com abacate que são mexicanas. Depois que nós tivemos a colonização espanhola nessas regiões, levaram o óleo de abacate lá para a Europa e hoje tem muitas marcas internacionais como a L'Oréal que usam bastante o óleo de abacate, assim como vários outros hidratantes que são mais reparadores também tem óleo de abacate. A gente consegue achar com facilidade tanto hidratantes da Nivea como Cetaphil e alguns outros assim. Faz uma hidratação corporal muito boa, mas para o rosto ele pode ser um pouco mais comedogênico, mas ele tem uma característica interessante que vai depender da concentração dele. Na verdade, todos esses óleos aqui não é só um ingrediente que vai definir, tá? Dependendo da quantidade do óleo de abacate, ele pode fazer um hidratante muito bom pro rosto que não vai aumentar a oleosidade. Mas se você colocar demais, ele vai ser um hidratante melhor pro corpo do que pro rosto. Por isso que eu acabei deixando ele aqui em sétimo lugar. E em sexto lugar, esse aqui tem uma popularidade gigante na internet, é o óleo de rosa mosqueta. E o óleo de rosa mosqueta tem vários tipos diferentes, né? Nós temos a rosa canina, nós temos a rosa rubiginosa. Tem muita gente por aí que tenta convencer que um é muito melhor do que o outro, geralmente porque as pessoas querem que as pessoas comprem um ou outro. De qualquer maneira, é um tipo de óleo que tem alguns compostos que vão ter um efeito ativo na pele, como por exemplo, ela tem uma forma de retinol que vai ajudar a fazer uma renovação da pele, e o óleo de rosa mosqueta ganhou muita popularidade pela questão de poder ajudar com manchas e também fazer uma renovação da pele e eventualmente até poder ajudar um pouco com estrias, muito embora o efeito em estrias é muito pequeno porque a gente teria que ter uma quantidade muito grande de retinol ou ácido retinóico. Mas algumas pessoas usam e percebem que ajuda a clarear pelo menos as estrias. E a roseira é originalmente associada com a Grécia e aí teria origem lá da parte da Europa e também na Ásia Ocidental, principalmente a rosa rubiginosa, que é aquela que eu falei que tem mais popularidade na internet, porque teoricamente é a original e a mais antiga. E aqui nós teríamos um óleo que ajuda a fazer uma hidratação, não é uma hidratação tão intensa quanto alguns outros, mas o grande diferencial é essa concentração maior da vitamina A e outros antioxidantes
antioxidantes e anti-inflamatórios. A grande questão, e eu já fiz um vídeo especificamente do óleo de rosa mosqueta, é que você vai depender de onde foi extraído, qual é a quantidade que tem ali e também o fato que esses óleos interagem com a temperatura, com o sol e com o ar e podem ir pouco a pouco estragando. Hoje em dia nós temos vários cosméticos que tiram essa substância do óleo de rosa mosqueta e colocam ali para que você tenha na quantidade que é mais segura de ser usada. E eu digo isso porque eu já atendi pessoas que usaram óleo de rosa mosqueta misturado, uma concentração pequenininha com seu hidratante e tiveram uma melhora, mas eu também já atendi pessoas que sofreram irritações e até mesmo manchas. Dá um pouco de dúvida nesse caso de irritação e mancha se a pessoa tinha um pouco de alergia com algum composto aqui, ou se algum deles estragou, acabou oxidando pelo oxigênio, ou se eventualmente acabou dando azar. Então eu já atendi sim, principalmente porque o óleo de rosa mosqueta ganhou tanta popularidade. Hoje tem muito produto por aí que foi lançado que colocou um pouco de óleo de rosa mosqueta e às vezes é bem pouco mesmo, é mais para ter um nome comercial. Então cuidado quando você vê produtos por aí que citam óleo de rosa mosqueta, que às vezes você vai ver na lista de ingredientes, tá lá no final e tem uma concentração muito pequenininha. Mas de fato, desses óleos que nós usamos para ter um efeito mais de renovação para a pele, ele talvez seja o que tem melhor efeito na prática. E agora a gente chega no top 5. Como eu falei lá no início, se você fez um top 5, imagine se até agora a gente já falou de algum, talvez você tenha colocado óleo de rosa mosqueta, ou de melaleuca, ou algum outro. Depois eu vou ler ali com calma, espero que você não roube, não mude, depois pode até fazer um segundo comentário, mas deixa aquele inicial. E o quinto lugar é o esqualano. E o esqualano é um óleo muito interessante, que no caso aqui a gente tá falando dele, que vem de origem das olivas ou até da cana de açúcar, porque nós temos na pele o esqualeno, que a gente também consegue encontrar em fígado de tubarão. Então nós temos um óleo que era de origem animal, mas hoje em dia a gente conseguiu pegar uma versão muito parecida que é a origem vegetal, que tem várias substâncias que são muito boas para a nossa pele. Eu diria que o esqualano é uma versão um pouco superior ao óleo de jojoba. Ele é muito bom mesmo, a questão é que o custo dele é muito alto, então você vai ver que produtos que usam esqualano geralmente custam caro, por isso que eu não coloquei ele entre os 3 primeiros, porque como nós temos outras opções que são mais baratas, eu não vejo motivo para pagar mais caro se você consegue outra substância que vai fazer praticamente a mesma coisa e custa muito mais barato, por isso que eu deixei ele em quinto lugar. Mas é inegável, se a pessoa tiver condições financeiras, realmente é um óleo bom e que vem de fontes renováveis, né? Nós temos o azeite de oliva e a cana de açúcar. Então o grande diferencial aqui é que ele é mais parecido com a oleosidade natural que nós temos na pele. E lembra que lá atrás eu falei que parece estranho que usar um óleo vai ajudar na hidratação da pele, porque hidratar a pele poderia pensar que é só puxar água ou segurar água na pele. Só que quando a gente fala em relação a essa questão de conteúdo de água na pele, nós temos que lembrar que a gente não está falando só de hidratação, nós estamos falando de equilíbrio, que é uma coisa que eu falo lá no método Derme, eu explico mais a fundo, que nesse equilíbrio nós temos água, óleo, várias estruturas que fazem a barreira de proteção da pele. Então quando você coloca alguma oleosidade externa ali na pele, você vai melhorar essa barreira, ela vai ficar mais equilibrada e ela vai perder menos água. Se você perde menos água, é como se você estivesse ganhando, porque imagina que se você está com um furinho ali na pele, que está saindo água o tempo inteiro e você fecha, vai ficar água na pele, você não precisou colocar mais água, você simplesmente fez ela parar de sair. Além disso, ajudando nesse equilíbrio, ajuda em todo o restante da pele. Então, óleos sim hidratam a pele e o esqualano talvez seja um dos que tem o melhor efeito desses óleos que nós podemos pegar que são isolados. Como ele é muito parecido com a pele, ele também tem a vantagem que ele é não comedogênico, ele não vai obstruir os poros e não vai causar espinhas, pode ser usado praticamente por qualquer pele diferente, claro que tem que cuidar, né, porque eventualmente se você for comprar um produto para pele que tiver esqualano, talvez colocar um cheiro ali, colocaram alguma substância que depois essa substância vai causar irritação e não era o esqualano necessariamente, e como ele ajuda nesse equilíbrio da pele, ele vai ter efeito anti-inflamatório, antioxidante, vai ajudar a tirar a irritação. Talvez o que mais me incomoda do esqualano é que ele é um dos responsáveis por todo o terrorismo que nós temos hoje na internet com outros ingredientes, porque se a gente pegar talvez o maior concorrente que nós temos com o esqualano é o óleo mineral ou a vaselina sólida, que são muito mais baratos, porque como vem da extração do petróleo, que é retirado por combustíveis, não tem nada a ver com a pele, e fica aquele resto da purificação a 100% e é um óleo totalmente inócuo,
tanto o óleo mineral quanto a vaselina sólida, eles são muito bons para usar na pele e eu já falei que é uma forma de reciclagem, ou seja, aquilo ali ia acabar indo para o lixo e gerando poluição. Nesse caso, nós estamos usando na pele, tendo um efeito positivo e a gente poupa de ter que plantar cana de açúcar ou até azeitonas para poder tirar o esqualano. Então, óbvio que tem vantagens. Só que como ele custa mais caro, começaram a fazer terrorismo sobre a vaselina sólida e sobre o óleo mineral, dizendo que eles causam problemas ou são perigosos para vender o esqualano, que é bem mais caro, e isso é uma coisa que eu discordo. Então sim, ele é um óleo bom. Não, ele não é melhor que a vaselina sólida ou que o óleo mineral. Não é melhor usar ele e nem mais seguro. Todos eles são seguros. Se você quer usar, só lembre que aquela vaselina sólida e o óleo mineral vai acabar indo pro lixo. Ninguém tá tirando o petróleo do chão para fazer hidratante. Então, se você estiver usando, aquilo ali é reciclagem. E o esqualano vai ter que ser tirado de uma planta. E aquele local que está sendo plantado poderia ser plantado comida para as pessoas. Então, é uma discussão um pouco mais complicada. E talvez por isso eu acabei pegando um pouco de ranço do esqualano. Muito embora, coitado, ele é um ingrediente bom. Ele não é culpado pelas pessoas ficarem inventando coisas dele por aí. E em quarto lugar, nós temos o queridinho da internet, que é o óleo de coco. E o óleo de coco já é usado pela humanidade há milhares de anos e hoje em dia é usado também para gerar muita polêmica na internet. E eu já fiz um vídeo completo sobre óleo de coco aqui no canal, que eu falo todo sobre a história dele. A gente tem coco em tudo que é lugar no mundo. E aí nós temos algumas confusões. Lá naquele vídeo eu explico que o óleo de coco não é um protetor solar. Isso ganhou uma popularidade gigante na internet, ao ponto que as pessoas começam a ignorar a realidade. Se você bota na pele e pega sol, o sol continua queimando. O óleo de coco poderia ter um efeito leve de proteção solar, porque algumas das gorduras que tem ali absorvem a parte mais grossa do sol. A parte fina entra igual. Então não, óleo de coco não é protetor solar e tem muita gente usando que no fim das contas vai acabar com câncer de pele no futuro. Mas ele é um óleo que faz uma hidratação muito boa. A grande questão aqui e o motivo pelo qual ele ficou em quarto lugar, por exemplo, na frente do esqualano, é que ele é mais barato e ele é muito fácil de ser conseguido e também é muito utilizado, faz uma hidratação corporal muito boa, ele penetra bem cotovelo, joelho, mãos, pés. Ele acaba sendo também um concorrente da vaselina sólida nesse sentido, só que ele penetra mais em poros. Então o óleo de coco é um óleo mais comedogênico, então é muito comum usar no rosto e acabar tendo espinhas depois, porque ele acaba obstruindo bastante os poros. É interessante que ele acaba solidificando, então geralmente quando a gente está usando a temperatura ambiente ele fica um pouco mais sólido, ele não fica bem oleoso. E o óleo de coco tem algumas substâncias que têm um efeito mais antioxidante, mais anti-inflamatório, que vão ajudar principalmente quem está sofrendo com coceiras ou irritação na pele. Além disso, como ele consegue penetrar mais na pele, ele também ajuda na limpeza da pele. Muitas das substâncias que nós temos, que são sabonetes e outras formas de produtos de limpeza para pele sensível, foram extraídos do óleo de coco. Então a gente tem vários síntetes, que são detergentes sintéticos que foram criados a partir do óleo de coco. Mas tem até hoje pessoas que usam ele, porque você pode usar. Como ele vai penetrar na pele, inclusive nos poros, ele vai conseguir ajudar a tirar maquiagem, protetor solar e outros assim. Só que eu usaria depois um sabonete, porque senão ele vai ficar preso ali na pele e depois pode causar espinha. Então tem que ter muito cuidado com isso. Hoje em dia tem vários hidratantes por aí que usam o óleo de coco, muito embora ele não é tão usado quanto os 3 primeiros, e você já deve estar imaginando quais são os 3 primeiros, depois de ver essa lista até agora. E para cabelo ele é muito popular. Eu diria que se você gosta de usar no corpo, é uma boa opção. No rosto, você já vai ter um risco de ter um pouco mais de espinha se tiver uma tendência genética. Em terceiro lugar, aqui vai ser um que eu vou colocar porque eu uso muito ele quando faço produtos manipulados para os meus pacientes, é a manteiga de karité. E eu gosto da manteiga de karité porque ela não é basicamente um óleo, então veja que a gente já está falando de uma manteiga, porque ela é mais sólida na temperatura ambiente e ela faz uma ótima hidratação e ao mesmo tempo ela não causa tantos problemas na pele. Geralmente eu coloco ela junto com alguns outros ingredientes para fazer uma hidratação. Ela é rica em vários óleos diferentes que hidratam a pele, ela também é rica em várias vitaminas diferentes com efeito antioxidante, mas de forma geral ela tem um toque agradável na pele, hidrata bastante e não deixa tão pesada. Então eu vejo que os pacientes acabam gostando bastante dela. Às vezes a gente testa usar ela, ou óleo de coco, ou óleo de uvas, ou azeite de oliva, ou alguns outros aqui, e eu tenho uma aceitação muito boa. Então aqui realmente
realmente é uma coisa mais pessoal. Eu imagino que muita gente não vai concordar, mas tudo bem. Você vai achar a manteiga de karité em vários produtos aqui no Brasil atualmente. Teoricamente, ela é de uma árvore nativa da savana da Guiné e do Sudão, também na região do Senegal, Etiópia e Uganda, ou seja, é de uma região longe aqui no Brasil. E é interessante que várias marcas nacionais usam, muito embora ela não é local daqui, então isso até poderia aumentar um pouco o custo dela. Talvez eu gosto bastante dela porque ela consegue fazer uma hidratação mais intensa e ao mesmo tempo é confortável para quando a pessoa usa. Então, como eu disse, muitas vezes eu faço hidratantes para mãos e pés e eu boto a manteiga de karité e depois os pacientes voltam e dizem que não acharam ruim passar ela, porque o óleo de coco pode ficar um pouco grudento. Então, basicamente, ela é um hidratante e calmante para a pele. Coloquei em terceiro lugar pela facilidade de uso. Em segundo lugar, nós temos o óleo de girassol. E o óleo de girassol não é uma grande surpresa, porque ele é usado em muitos produtos por aí com efeito mais cicatrizante, que basicamente tiram os ácidos graxos essenciais dele. Então você vai ver aquele símbolozinho do girassol ali. Não é só o óleo de girassol, a gente consegue fazer todo um processo para retirar essa parte dele. Ele faz uma hidratação muito boa na pele e tem uma chance muito pequena de causar irritação. Por isso que ele é muito utilizado também em ambientes como UTI, para crianças que estão com feridas e irritações, pela segurança dele e ao mesmo tempo fazer uma boa hidratação. E também o fato que ele é mais barato, então ele é mais fácil de ser encontrado em relação aos outros. E ele consegue ajudar muito nessa barreira de proteção na pele. Ele é um pouco mais leve, faz uma camadinha superficial ali. Já tem estudos que mostraram que ele aumenta esse processo de renovação e recuperação, por isso que é usado em vários tipos de feridas e tudo. Então, se a gente pensar que ele hidrata bem, ajuda a recuperar feridas, machucados e irritações, e é mais barato e é presente em muitos produtos aqui no Brasil, realmente eu deixaria ele em segundo lugar. Além do fato que ele é muito bem tolerado por crianças que sofrem muito com irritação na pele. Claro que não é o óleo de girassol que a gente usa na cozinha, né? Todos esses produtos aqui são produtos que foram feitos para a pele a partir do óleo de girassol. É bom deixar isso claro. Então, provavelmente você aí, em algum momento da vida, já viu alguém usar ou já usou o óleo de girassol. E em primeiro lugar, e esse aqui eu vou ter que deixar em primeiro lugar porque eu lembro até hoje quando eu era pequeno de ter usado ele e já vi ele ser usado por muitas pessoas a minha vida inteira, é o óleo de amêndoas. E quem nunca usou o óleo de amêndoas ou teve alguma recomendação de algum parente para usar o óleo de amêndoas? Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a fazer academia, e eu tenho muitas estrias no meu braço pelo crescimento da pele, a minha avó dizia: usa óleo de amêndoas, Gustavo. Eu lembro que ela comprou na época, eu acho que é o Seve, que é um óleo de amêndoas, e eu passava ele todos os dias. E o óleo de amêndoas faz uma hidratação muito boa, é um óleo que é rico em muitas substâncias diferentes, desde hidratantes até vitaminas, minerais. Ele tem a presença de muitas substâncias que têm um efeito positivo na pele. Originalmente ele vem lá da região da África, tanto também na questão do Oriente Médio, e depois ele chegou na região do Mediterrâneo. E é curioso que quando eu fui pesquisar, tem até a história que acharam sementes de amêndoas na tumba de Tutankhamon e que na Bíblia hebraica a amêndoa é mencionada várias vezes, simbolizando vigilância e promessa devido à sua floração precoce. Então veja que o óleo de amêndoas é usado há muito tempo pela humanidade, há milhares de anos. E aqui é interessante, além dele ter esse efeito mais hidratante, ele também dá uma amaciada na pele e ajuda a aliviar coceiras e outras irritações. E eu acho que é por isso que ele ganhou tanta popularidade. Na questão das estrias, sinceramente, quando você está fazendo uma hidratação em estrias, você está ajudando a pele a ir renovando e renovando, mas ele também não tem um efeito direto com alguma substância que vai fazer uma grande renovação. A gente tem alguns ácidos que a gente usa, como ácido retinóico e alguns outros, mas não é tão potente assim. Acabou ficando mais famoso mais pela hidratação intensa que ele faz. E hoje, vários dos hidratantes mais famosos que nós temos têm um pouco de óleo de amêndoas. A gente poderia citar o Nivea Milk, que é um hidratante muito famoso aqui no Brasil, como também o Cetaphil, que é outro hidratante que tem o óleo de amêndoas. Então eu coloco ele em primeiro lugar pelo fato de ele ser usado há muito tempo, estar presente em vários produtos e também toda essa popularidade que ele tem há milhares de anos. E de todos, realmente é um óleo que tem muitas substâncias com efeitos diferentes na pele. Muito embora no fim das contas o efeito dele primário vai ser mais ter uma hidratação na pele. Então, esses seriam os 5 primeiros: óleo de amêndoas, óleo de girassol, manteiga de karité, o óleo de coco e o squalano. E você, quais são os seus 5 óleos favoritos? Chegou a colocar lá no início do vídeo? Coloca agora.
O que você achou dessa lista? Quais que você concorda e quais que você não concorda? Se você chegou até o final do vídeo, coloque a sua lista dos 5 óleos favoritos ali para eu ter uma noção. E além disso, para quem chegou aqui no final e colocar essa lista dos seus 5 favoritos, coloque algum outro tema que você acha que valeria a pena eu fazer um ranking dos 20 melhores. Sejam hidratantes, protetor solar, qualquer produto e até produto especificamente para alguma queixa na pele. Porque eu acho que esse aqui é um formato interessante que faz a gente refletir um pouco mais, então eu vou fazer alguns rankings a mais para a gente poder discutir um pouco mais e entender os produtos. E eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz sobre os principais mitos que nós temos em relação ao cuidados com a pele e também os principais erros que as pessoas cometem na sua pele no dia a dia. Até a próxima!